Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do 123 Agu Podcast, um espaço na internet em que a gente quer inspirar você a começar, recomeçar quantas vezes forem necessárias. E hoje eu estou trazendo aqui uma presença ilustre, estou muito feliz com o aceite desse convite. Estava falando para ele aqui nesse instante, um convidado que transformou a palavra sociedade em sinônimo de sucesso. Você está de frente para uma, como diz a minha filha, ateia de sociedade. Você vai ter que me convencer que vale a pena ter sócios. Ele é empresário, palestrante, escritor e, como ele mesmo se define, está aqui no livro dele, O Melhor Sócio do Brasil. Seja muito bem-vindo, Ibne. Muito obrigada pelo aceito do convite. E, para mim, vai ser uma aula. Eu já estou sabendo. Muito obrigado, Renata. Obrigado a todos que estão aí ao vivo e aqueles que vão nos ver em outro momento, né, que vão poder compartilhar com a gente aí esse momento de troca de ideias, de um bate-papo, onde a gente vai falar principalmente sobre viver em sociedade, né? O desafio muito de viver em sociedade. É verdade. E a gente já vive, né? Na vida, queira ou não queira. Tá aí. Estou entendendo, né? Eu estou entendendo o seu ponto. Quem acha que não tem sócio, já vou. Acho que a primeira provocação é essa. A gente vive em sociedade? Sim. Sim. Então tem que aprender. A gente tem a primeira sociedade que a gente tem é com o mundo todo. Verdade. Porque a gente divide um espaço, a gente divide o ar que a gente respira. Então, no momento em que eu faço poluição, a gente está numa COP30 aí em Belém. Verdade. E esse é um dos temas. Pô. Um país que hoje polui o mundo, é a sociedade, a gente divide o mesmo planeta. Exatamente, então, já começa daí, né? Se eu faço minha parte e você não faz a tua, vamos sentar e conversar. Então aí vamos aplicar a metodologia do melhor sócio. Eu quero muito aprender isso. Eu quero saber, assim, como é que alguém se transforma numa marca viva, que é o que eu vejo em você. Como é que uma frase se transforma em verdade? O melhor sócio do Brasil. De tanto ser repisada, se transformou em uma verdade. É hoje que a gente vai descobrir. Eu queria contextualizar, adoro contextualizar como foi que eu conheci, como eu cheguei até você. Através da Mayara, que é minha contadora. Minha querida contadora. Exatamente. Ela que me deu esse livro aqui de presente, disse que eu ia adorar conhecer a sua história. Quando eu vi, meu Deus, eu tenho que entrevistá-lo. E aí ela fez essa ponte, me passou seu contato, falou com você e isso facilitou demais, né? Estamos aqui, né? Esse papo. Então, Mayara, muito obrigada. Aldicom aí, né? Fazendo esse papel legal, né? De ponte entre nós. Ponte, exatamente. Então, podemos começar? Sempre. Vamos embora. 1, 2, 3. Agu. Então, você pronto. se lembra disso também? É muito bom, né? Eu amo o nome da minha empresa. Eu sou muito fã do nome da minha empresa porque é muito afetivo. Para começar, tem que ser assim, né? Tem. É isso. Vamos, minha gente. Agu. Seu livro começa falando sobre as bases da infância e eu achei muito legal porque é algo que eu faço sempre aqui no podcast. Eu gosto de ouvir a história da pessoa, eu gosto de entender, rapaz, como é que essa pessoa chegou aqui? Todo mundo passou por uma infância, adolescência, se formou adulto e o que é que acontece? Como era essa criança, pelo amor de Deus? E aí você faz até uma provocação lá dizendo, vai na tua infância, descobre aí uma história que tenha de boa, de ruim, o que foi que você aprendeu com ela. Eu queria que você contasse um pouco como era você criança, como foi a sua vida e contasse uma história dessa pra gente. Acho que existe... Primeiro é dizer que acho que uma das felicidades que eu tive ao fazer o livro foi essa de começar a provocar e a gente reviver e a gente buscar as nossas coisas, nossas origens, o que aconteceu, quais foram os passos que a gente deu e relembrar e fazer exercícios, dizer... E aí, o que é que eu devo fazer com isso? O que é que eu posso construir com isso? Acho que falar de infância é sempre um momento que mexe um pouco, mas eu acho que mexe com o bem da gente, né? Sim. Porque leva a gente a personagens, alguns personagens que a gente não convive mais. Por exemplo, eu tive minha avó. Minha avó foi muito presente na minha vida, porque eu morava na mesma rua dela, em Santana do Ipanema. Então, o colégio que eu estudava
era tudo na mesma rua, então eu ia para o colégio era vizinho à casa da minha avó, então no intervalo eu ia para a casa da minha avó para lanchar, ela ainda me dava um dinheirinho para poder voltar para o colégio. E eu sempre fui muito econômico, então eu guardava o dinheirinho que ela me dava, eu não guardava, eu não gastava, tem não. parte aí dessa avó nesse empreendedorismo. Então, tem isso. Minha avó era empreendedora, ela vendia o leite, né? O leite que vinha da fazenda, minha avó vendia leite também. Então, ela sempre foi uma mulher empreendedora, ela sempre teve o dinheiro dela, apesar de ser vamos dizer, uma mulher do início do século XX, né? De 100 anos atrás, mas ali ela já era uma mulher diferente do modelo tradicional que se tinha. Eu sempre digo, Renata, eu não digo se era certo ou se era errado, mas era uma mulher muito mais alinhada com o estilo da mulher que existe hoje, contemporânea do que da época do que dela. A mulher da época dela. Visionária, né? Ela era da capital, então ela foi para Santana por conta de um convite de Graciliano Ramos, o seu conterrâneo Graciliano Ramos, que era o secretário de Educação do Estado, e ele promoveu a interiorização da educação. Então, ela foi uma das primeiras professoras de Santana de Ipanema, casou, né, com um rapaz também de lá da cidade, da região, meu avô era de Olho das Flores, e ela sempre levou essa vida empreendedora, ela nunca foi assim, lógico que as despesas maiores da casa eram bancadas pelo meu avô, mas minha avó sempre teve o dinheirinho dela vindo do comércio do leite ali dela. Então, acho que quando a gente pensa nessa época lá atrás, assim, totalmente disruptiva para a época. E o leitinho, o lanchinho, o almoço de vovó, ninguém esquece, né? Então, assim, além disso, você vai provocando a sua infância. Vou ter duas características. Primeiro é que eu já tinha TDAH. Então, ninguém falava em TDAH, mas eu tenho certeza que eu tinha TDAH, né? Assim, eu não era... Não vou dizer que eu era muito fácil. Eu era... vamos dizer, eu era brigãozinho. Eu era arengueiro, como a gente diz no interior. Arengueiro e sempre gostei muito de número. Eu era muito ativo, então... E sempre gostei muito de número, de matemática. Então, desde criança, que a minha avó também, vou voltar à minha avó, não esquecendo o papel da minha mãe, né? Mas minha avó, como estava ali muito presente, ela sempre disse, para me acalmar, quando eu estava muito agitado, ela dizia, vem cá, eu vou fazer umas contas aqui para você. Aí começava a fazer um monte de conta de multiplicar, de dividir, que era sempre mais difícil, era 1.342 vezes 934. Aí pronto. Aí concentrava e era o que ele botava no eixo. E eu me colocava no eixo. Que legal. E outra coisa, assim, que é bem, eu digo que é bem forte na minha infância, é que eu gostava de ir para a fazenda com meu avô. Ah, que legal. E então, todo dia, quando era 5 horas da manhã, eu saía da minha casa sozinho, com 6 anos de idade, 7 anos de idade. Eu saía da minha casa, ia para a casa do meu avô, ficava sentado no batente da porta, esperando que ele abrisse para poder a gente ir para a fazenda. Quando eu tinha já meus 15 anos aí já... Né, assim, bem curtinho da juventude, um momento completamente diferente. Cheguei um dia, eu digo, vovô, eu não gosto de fazenda. Caramba. Eu não gosto de fazenda. Como é que eu gostava tanto? E o que é que aconteceu para eu deixar de gostar de fazenda? Porque eu gosto de asfalto. Nessa época, o posto de gasolina já tinha entrado na minha vida, porque meu pai inaugurou o primeiro posto de gasolina dele quando eu tinha 5 anos de idade, então conto já sobre isso. Já era da família. Mas aí a pergunta era, vovô, por que eu não gosto de fazenda e eu gostava tanto? Ele disse, não, você nunca gostou não de fazenda. Você gostava de duas coisas. Né? Não, gostava de duas coisas. Você gostava de andar de carro. Sim. Então, você vinha, entrava no jipe, quando chegava na metade do caminho, você ia lá e dormia.
eu ia, resolvia todas as minhas coisas na fazenda e você estava dormindo. Quando estava no caminho da volta, você acordava, chegava aqui, tomava o café da manhã com sua avó e ia embora para casa. Eu digo, agora está tudo explicado. Agora eu entendi. Então, realmente nunca fui... A sua praia, não? Nunca foi. O campo nunca foi minha praia. Até hoje. Não bate. Interessante. Não me né? entusiasma. Vamos para uma fazenda passar o final de semana. Eu digo comigo. E olha que Obrigado. eu vi que você nasceu em Maceió, mas só nasceu. Você já Só foi nasci em de Maceió. Santana durante toda a sua infância, mesmo assim, não pertenceu. Não pertenceu. É, É o que eu estou dizendo. Com 5 anos de idade, meu pai já tinha posto de gasolina. Então, meu negócio era respirar, respirar gasolina e óleo diesel. Era muito melhor. E eu vi Isso eu sobre sempre o futebol gostei. também, né? Aí Era futebol uma sempre é uma paixão. Até hoje. Até hoje. Ah, meu Deus. Eu fico incrível, eu digo, até hoje eu não sei como é que futebol mexe tanto com a Torce gente. para qual time? Eu sou asa, né? Eu sou asa. Primeiro, antes de de tudo, mas sou flamenguista também, e eu era flamenguista quando a minha infância, meu maior ídolo era Zico. Eu era assim, eu acompanhava, não, era incrível assim. Eu acompanhava todos os campeonatos regionais. Então, eu torcia por um time em cada estado do país. E conhecia a realidade de cada um dos Conhecia, estados. sabia se o time estava bem, se estava ruim. Era muito sofrimento, a classificação, então, né? Porque a gente, um time só já sofre. Mas o asa faz você sofrer mais que tudo, nunca vi. Oh, meu Deus. Mas é bom, não tem coisa melhor do que torcer pelo asa, não. Né? Ter o asa gigante, é isso aí. Coisa boa. E o empreendedorismo, você fala desde a sua infância, passou pela adolescência com sua família já, tendo esse berço no posto de gasolina, mas para você dizer assim, vou trabalhar, quando foi que você começou? Eu acho que a gente passa por algumas fases na vida. Sim. Então, a primeira é que o meu pai sempre me colocou para trabalhar. Então, perfeito. Mesmo nas férias, mesmo quando eu morava em Santana ainda, antes de... Eu saí com 13 anos de Santana. Então, quando eu morava em Santana, eu ia para o posto todo sábado. Eu ia para o posto de manhã, porque era dia de feira, né? Naquela época tinha feira. Então, passava o dia de feira, só chegava em casa 4, 5 horas da tarde. O almoço levavam para o posto, a gente almoçava no posto. Minha mãe levava o almoço para a gente almoçar no posto. Tinha direito a um lanchinho, aquele biscoitinho com a goiabada dentro. Duas bolachinhas. Bananola, né? Eu acho. Uma bananola, mas dentro, né? Tinha direito àquilo na sobremesa e passava o dia de sábado, era o dia de estar no posto. Então, o trabalho já foi um valor muito forte que foi transmitido do seu pai para você, né? Tanto de vê-lo fazendo, como ele lhe puxou já para esse lugar, né? Determinante isso, não é? Até porque, assim... na verdade, o empreendedorismo do meu pai nasceu pensando em ajudar a família. Não a ele, porque meu pai já era servidor público. Sim. Mas na época, o servidor público, mesmo sendo um servidor público federal, mas mesmo naquela época, o servidor público tinha as coisas bastante limitadas. Sim. E o primeiro empreendimento dele foi uma revenda de gás de cozinha. Sim. E depois veio o posto, mas o posto veio por uma demanda da família de que ele tinha um irmão que era caminhoneiro e, assim, naquela época as coisas eram bem diferentes de hoje e você levava 15 dias para ir daqui para São Paulo de caminhão. Mais da metade da estrada era estrada de barro. Imagina. Então, você pensar em sair de caminhão, então, a minha tia reclamava muito a ausência do marido, e ele disse, tem uma ideia, chegou uma pessoa de uma companhia de petróleo que o procurou para montar um posto, e ele disse, pronto, perfeito, meu irmão vai tomar conta. Pronto, tira da estrada. Mas ele nunca foi um dia, ele continuou na estrada e pronto, deu tudo. Ficou com meu pai do mesmo jeito. Paixão. Exatamente. E qual foi a sua primeira sociedade? Acho que tem um caminho a percorrer antes dessa pergunta. Então, me conte tudo esse Porque caminho. depois eu saí de Santana, né? Então, você primeiro passa
aquela fase da juventude, onde você, entre aspas, se revolta com o mundo. De Santana você veio para Arapiraca, mano? Não, de Santana eu fui para Maceió. Eita. Fui estudar em Maceió, fazer segundo grau. E meu primeiro curso foi engenharia civil na UFAL. Mas logo depois estava aquela época que estava surgindo a ciência da computação. Era um curso ainda muito novo, mas era o que estava todo mundo dizendo, esse é o curso do futuro. Sim. E aí eu fiz vestibular em Campina Grande para ciência da computação, passei e fui embora para Campina Grande. Caramba! Então, sempre foi cidadão do mundo. Fui cidadão do mundo. Isso é ótimo. E aí de Campina Grande eu comecei a passar em um e outro vestibular lá. Houve um momento que eu fazia 4 cursos ao mesmo tempo. TDAH mesmo. TDAH. Está diagnosticado. O TDAH puro. Então, imagine, eu tinha já 18 anos quando eu fui para Campina Grande e comecei a passar e eu fazia, ao mesmo tempo, fazia bacharelado em ciência da computação, tecnólogo em processamento de dados, administração e direito. Caramba! E aí, com 20 anos, eu terminei o curso de administração e eu fui, naquele ano, o mais jovem aluno do mestrado em administração no país. Caramba! Então, eu entrei com 20 anos, eu entrei no curso de mestrado. Nesse mesmo período, 6 meses depois que eu entrei no mestrado, eu fiz um concurso para coordenar um programa de intercâmbio entre o Brasil e o Canadá. Caramba. E eu passei de novo. E aí eu fazia o mestrado e fazia o intercâmbio, ia para o Canadá, voltava do Canadá. Deus. E as outras faculdades? Não, aí quando eu passei no mestrado, eu consegui fazer o primeiro semestre continuei morando em Campina Grande, aí tinha um amigo meu que ele ia dar aula, ele era professor em João Pessoa, de cursinho, e aí ele ia dar aula, então a gente se encontrava, ou eu pegava ele me pegava, a gente ia para a rodoviária, pegava um ônibus às 5 da manhã, chegava às 7 em João Pessoa, eu ia para o mestrado, estudar e ele ia dar aula. A gente se encontrava de volta 1h da tarde, almoçava na rodoviária, pegava um ônibus para Campina Grande. Chegava 3h, aí eu ia assistir aula à tarde ainda de ciência da computação e à noite de direito. Misericórdia. E no outro dia era do mesmo jeito. Então eu chegava em casa às 11 da noite. E ainda estudou e passou numa seleção. Ainda estudei, passei numa seleção. Tudo é o TDAH, velho. Tem uma genialidade aí envolvida. O bicho era pesado. E aí eu só aguentei um semestre nisso aí, porque aí no segundo semestre eu já ia para o Canadá, então em agosto do segundo semestre eu já viajei para o Canadá, então não dava mais para conciliar. E aí eu continuei no mestrado até o final. Perfeito. E aí quando terminou o mestrado, aí eu recebi um convite para ensinar em Garanhuns, de um colega do mestrado, e eu fui procurar emprego. Quando fui procurar emprego, minha amiga, encontrava nada que prestasse. Entendeu que não... Vou voltar para os braços de papai em Santana, que é o melhor que eu faço. E aí já com 22 anos. Com 22 anos voltei para Santana e fui morar em Santana. Cheguei em Santana, imagina, 22 anos, professor da universidade em Garanhuns, aí comecei a ensinar no colégio, era diretor do tênis clube, trabalhava com meu pai nos postos, fiquei diretor da rádio, locutor da rádio, e aí eu tinha 11 atividades. 11 atividades, de repente. Eu já tinha 11 atividades em Santana. Caramba. E aí também, só que aí voltei a trabalhar com meu pai. Sim. E aí, algo normal, que é choque de gerações. Sim, Então, você vem
mestrado, professor. Viagem para fora do Brasil. Viajou, morou fora do Brasil, não sei o quê. Outra mentalidade. Acha que sabe tudo. Imagine, 22 anos, você acha que sabe tudo, que o mundo todo está errado, só você está certo. Sim. E aí, deu choque. É verdade. Deu choque e eu acho que hoje, quando a gente olha, a gente ri, a gente brinca. E foi muito bom, mas na época era realmente um conflito, né? Um conflito muito forte. E aí surgiu a oportunidade de comprar um fundo de comércio num posto em Arapiraca. E aí eu aperriei o juízo dele até ele comprar. Ele investir para você. E ele investir. Ele disse, estamos aqui, estou comprando o fundo de comércio, estou enchendo os tanques do posto. Está aqui, ó, tanque cheio. Agora você se vira. Faça do seu jeitinho. Agora faça. Você não disse. Você não é bom? Você não é o sabidão? Você não é o sabidão? Então faça do seu jeito agora. E aí eu vim para Arapiraca cheguei aqui no dia 11 de agosto de 1991. Caramba! E aí já vão 34 anos de Arapiraca. E assim. Arapiraca é uma cidade muito acolhedora, não é? O que eu digo é o seguinte: Arapiraca é extremamente acolhedora. E eu desafio qualquer empreendedor que veio para cá para trabalhar e para viver por Arapiraca, que Arapiraca mandou ele de volta. Verdade. Não conheço um caso. Pronto, vou aqui renovar aquilo que eu já disse em muita mesa. Eu já disse em muita mesa, inclusive mesa de bar, dizer, olha, quem veio para Arapiraca montar negócio, mas que veio para trabalhar, não veio para brincar, não. Isso. Veio para trabalhar, para ser sério. A cidade, né? Ser sério, desenvolver a cidade e trabalhar pela cidade. Sim, verdade. Ela abraçou de forma como nenhum lugar do mundo. Verdade. Eu digo, se você tiver dúvida de onde você deve e empreender, venha para Arapiraca. Não conheço nenhum lugar no mundo tão bom para empreender. Eu estou vivendo isso também, né? Eu vim servidora pública e em 3 anos, de repente, larguei o judiciário e agora, assim, estou me sentindo muito acolhida, muito bem recebida, sabe? Pelas pessoas, assim, estimulada, impulsionada, apesar de um negócio de pouco tempo. E a minha sensação é, eu preciso devolver para essa cidade isso. Aí tem uma reciprocidade que é muito gostosa, né? De dizer assim, não, eu vou entregar o meu melhor, do meu conhecimento, da minha experiência, porque essa cidade está me recebendo tão bem. E essa troca é muito gostosa. Isso. Entrega o seu melhor de tudo, que você vai receber muito mais. É verdade, é verdade. Que legal. Então, o seu primeiro negócio foi o posto que o seu pai lhe deu. E aí? Então, é o que eu estou dizendo. Primeiro, a minha pergunta para a minha primeira sociedade é a sociedade com meu pai, né? Sim. Uma sociedade familiar que veio do meu pai com hierarquia muito forte, uma sociedade que mistura o racional com o emocional. Sim. Então, uma sociedade com muitos fatores. Eu digo, nós não nos preparamos para a sociedade, assim como a maioria dos casos das empresas familiares, e é isso que a gente tem que ter um cuidado redobrado com as empresas familiares, é que nós não nos preparamos para isso, né? Então, a gente só acha, muito, né? A gente só acha que é natural que o filho vai fazer a mesma coisa que o pai, que a filha vai fazer a mesma coisa que a mãe. Não se profissionaliza esse trabalho. E né? Nem sempre isso é uma verdade absoluta. Sim. Então, o livro do Melhor Sócio vai ajudar qualquer pai que queira realmente, que queira ter o filho dele como sucessor, como sócio, de que prepare esse caminho através de uma metodologia já consolidada. Então, essa foi a minha primeira sociedade. Eu vim para cá e não tinha sócio, né? Então, ou você acha que não tem, aí isso também. Ainda tem um ponto. Ainda tem um ponto, né? Quer dizer, olha, quando eu começo, assim, as minhas palestras, eu sempre gosto de fazer essa provocação para saber quem tem sócio, quem não tem sócio. Sim. Aí eu faço a segunda pergunta, quem acha que não tem sócio? A primeira pergunta é se você é casado. Sim. Se você é casado, você já tem existe. Sócio. Aí, eu vi que o sócio é automático, né? O cônjuge... Entrou na vida A2, já tem. Entrou na vida A2, assinou um papel, você assinou um contrato ali que lhe torna sócio automaticamente. É lógico que, assim,
Hoje existem alguns instrumentos Sim. que fazem com que isso não aconteça, mas isso é uma situação mais prolixa. Para a qual a gente não se prepara, né? Não conversa com a seriedade que o tema precisa. A gente fala muito, é muito emocional e pouco racional. E a gente tem que deixar. Se a gente não deixar a emoção rolar, também não tem graça, não. É verdade. Para a vida ter graça, ela precisa ter emoção, né? Precisa a gente deixar que as emoções também extravasem. Então, uma vida só racional parece aquele modelo alemão, que o cara diz, bicho, esse cara não tem sentimento. Isso não é gente, não. Um robô não pode ser assim. Verdade. Mas, voltando a dizer, então, naquele momento, eu tinha uma sociedade, que eu casei 3 meses depois que eu cheguei em Arapiraca. Caramba! Com 3 meses eu já estava casado, ok? Já tinha o rolo antes, né? Ibriri, Bororó, Pepe. E aí, quando eu vim morar em Arapiraca, eu liguei... sozinho, né? Era um momento que já dizer, estou criando a minha carreira solo e quero alguém para andar comigo, construir essa família e construir essa carreira junto comigo. Então, eu já tinha um sócio, mas não estava preparado, nem sabia que tinha. É o que eu estou dizendo. Sim. Às vezes você tem um sócio, mas nem sabe que tem um sócio. Isso é interessante. Me não diga percebe uma coisa, que tem. Você acha, olhando para essa sua trajetória, que o empreendedorismo ele está na veia ou ele se desenvolve? O que é que fez, por exemplo, você? Foi visualizar seu pai ou já veio com você desde sua avó? Ou é algo que você vai desenvolvendo mesmo, que qualquer pessoa pode desenvolver? Eu vou começar pelo final. Tá. De dizer que qualquer pessoa pode desenvolver o empreendedorismo. Eu passei 22 anos na vida acadêmica, na universidade. E o meu grande pilar que eu coloquei dentro da universidade foi exatamente de estar continuamente dizendo que as pessoas podem aprender a ser empreendedoras. Então, existem métodos, empreendedorismo também é uma ciência, é uma arte? É. A gente sabe que se nós formos... Existem pessoas que pulsam o empreendedorismo. Então, desde criança, você vê que tem 2 irmãos, aí um é cheio de... Pega uma coisa, troca e quer comprar, quer vender, não sei o quê, e o outro está ali, não, só quero brincar, só quero estudar. Então, mas o empreendedorismo, ele acontece ou por oportunidade ou por necessidade. Então, e você pode aprender a ser empreendedor. Mas também acho que isso é muitas vezes natural. Eu vou dizer que eu fui um misto. Eu não era um empreendedor nato. Eu não fui aquele destaque do comércio. Eu sempre fui muito bom em números. Números sempre tive um desempenho fora do normal com números. Então, qualquer pessoa, e às vezes chegava... eu estava no posto de gasolina do meu pai, que sempre, desde 6, 7 anos, estava lá, já frequentava, e eu estava ali na bomba, e principalmente ali no dia de feira, que a pessoa comprava a gasolina, o óleo diesel, um óleo lubrificante, uma estopa. Então, comprava um monte de coisa. Sim. E quando o cara terminava, eu dizia, foi 232. Aí o frentista ainda estava... Ficava passado. O tempo faz tanto tempo isso que ele não tinha uma máquina de calcular para fazer, não. Ele ainda fazia no papelzinho. Ele não tinha nem anotado o primeiro número. E quando ele estava escrevendo o primeiro número, eu já tinha dado o final da conta. Então, isso era onde eu sempre me chegava. Tem uma alta habilidade aí, viu? Então... com isso, eu digo, não era um comerciante nato. Então, acho que eu desenvolvi muito isso, mas, em compensação, nunca fui tão disciplinado também, não. Então, que a indisciplina, ela leva a você a ser mais comercial, a indisciplina leva a você... a ser mais desenrolado. Ou enrolar mais o povo do que tentar enrolar o povo. Na linguagem
politicamente correta é essa, né? Bom comunicador. Eu sempre fui um bom comunicador. Isso é ótimo, é ótimo. E hoje é uma habilidade do futuro, né? Quem não souber se comunicar não sobrevive, né, no mundo hoje. Você tem uma trajetória muito longa, cheia de histórias, mas uma coisa que me chama muita atenção é que você não se limitou só a ser empreendedor de bastidor, né? Mas você encontrou o seu espaço, construiu uma marca. E eu gosto de conversar sobre marca, né? Sou marqueteira, então eu gosto muito de falar sobre posicionamento de marca. E aí eu queria saber como foi aqui o melhor sócio do Brasil, essa trajetória que lhe fez carregar esse nome. Como foi que começaram essas sociedades? Conte para nós. Acho que vai ter um momento bem importante que é a minha vida acadêmica. Certo. E aí vem uma palavra que eu acho fundamental no processo da sociedade e de quando a sociedade já não no sentido tão amplo, mas um sentido mais restrito, quando eu digo eu vou me unir com alguma pessoa para construir algo. Perfeito. Então, existe a palavra chamada complementaridade. E isso foi muito forte durante a minha vida acadêmica, em que, na verdade, eu sempre fui um professor muito jovem, né? Porque, sim, então, imagine com... acho que 25 anos... Já pensou? 25 anos eu passei num concurso para professor da Universidade Estadual de Alagoas. Caramba! Então, vou dizer, as minhas primeiras turmas, eu vou dizer que eu tinha mais aluno mais velho do que aluno mais novo do que eu. É verdade. E era qual curso? Hein? Qual curso que você era? Administração. Sempre ensinei administração e ciências contábeis. Foram os 2 únicos cursos que eu ensinei. E administração pública também, quando eu estava transferido para Maceió. E aí, nisso aí vem uma complementaridade de quando eu comecei a expandir meus negócios, qual a melhor forma de expansão que eu encontrei? Buscar em alunos que tivessem características empreendedoras, que juntariam a minha experiência, o meu conhecimento eu vou dizer, com a vontade de vencer de cada um deles. Perfeito. E o potencial que eu enxergava neles. Então, até hoje, eu tenho alunos, ex-alunos, que se tornaram meus sócios e estão comigo até hoje. Que legal, que legal. Então, tudo começou por aí, dentro da própria universidade. Tudo começa caçou talentos. Exatamente. Com o momento em que eu estava querendo expandir meu negócio, e encontrei a complementaridade ali dentro dos meus alunos na sala de aula. Então, foi aí que... legal. Então, acho que você então, também é um bom líder, né? Assim, tem uma capacidade de engajamento também muito grande, de fazer com que essas pessoas sonhem o seu sonho. Não vou me elogiar. Se você quiser me elogiar, você pode. Eu estou acreditando nisso. Se você for me perguntar, eu vou dizer, não sei. Estou acreditando nisso, porque é algo que eu visualizo muito em pessoas que fazem negócios prosperarem, né? É que elas se preocupam com as pessoas. Sim, e conseguem fazer com que essas pessoas se engajem nesse sonho, que é o empreendimento. Porque o empreendimento é uma ideia que você tem, está dentro da sua cabeça. Isso. E você tem que materializar. E aí, para materializar o que está dentro da sua cabeça com pessoas que não estão dentro da sua cabeça com você tem que comunicar muito bem sobre esse sonho e pegar na mão dessas pessoas e fazer com que elas acreditem. Então, nesse caso aí, tem que ter essa capacidade de engajar para fazer com que esses sócios abracem. É o que eu digo que, assim, nesse ponto ainda não existia o melhor sócio. Porque nós estávamos construindo sociedades, mas estávamos construindo sem nenhuma metodologia, sem nenhum embasamento científico, sem nada. E acontece um outro fator que vai contribuir para isso aí, é que quando eu cheguei em Arapiraca, eu atuava em 2 áreas. Eu cheguei em Arapiraca, eu era professor, eu era professor em Santana, eu ensinava economia e mercados no curso técnico de contabilidade e também era professor de administração financeira e orçamentária em Garanhuns, na FAGA, na Faculdade de Administração de Garanhuns. E vim para ser,
na linguagem popular, dono de posto de gasolina, Vai né? ser pouco. E aí, o que foi que eu fiz? E aí, o que eu digo é uma coisa que eu quero aqui recomendar para qualquer jovem empreendedor. Eu procurei quem eram as pessoas de maior referência nessas duas áreas em Arapiraca. Perfeito. Encontrei o professor Moacir Teófilo na área da educação Sim. e encontrei seu Pedro Ramos, que era o proprietário do posto Canabrava, ali em São Sebastião, que era um postaço. Era o sonho de consumo do cara, era aquele posto. Era lindo ver o movimento do posto, um posto. E aí eu bati na porta desses dois camaradas que tinham mais do dobro da minha idade. Já pensou? E eu perguntei, você aceita ser meu padrinho? Eu vi o padrinho aqui. E os dois aceitaram ser meus padrinhos. Mas o que eu estou dizendo que nesse momento eu fui um cara além do meu tempo. Sim. Porque, na verdade, eu estava enxergando que eles fossem os meus coaches. Sim. E foram as pessoas que Mentores. eu procurei, meus mentores, que ninguém falava em que ninguém tem mentor, Não. coach, que é PN, né? Sim. A gente só tinha pessoas de referência. Sim. E aí eu fui e essas pessoas foram pessoas muito importantes na minha vida que me abraçaram, me orientaram, entre aspas, me botaram no colo, Sim. me apresentaram para outras pessoas e construí um network a partir deles. Sim. E até bem pouco tempo eu sempre pedi a benção. Seu Pedro ainda peço a benção, há uns 15 dias atrás fui visitá-lo, Que o meu lindo, padrinho, que lindo. chamo de Tem padrinho que ter sempre. humildade, né? Tem que ter humildade para a gente saber reconhecer que a gente está iniciando e que tem alguém na nossa frente ali que pode E ensinar. o que eu digo é, não ache que aquelas pessoas que você acha que são referências, que são mais do que você, que elas são inacessíveis, não. Exatamente. Normalmente, bata na porta dela que ela vai dizer... Aqui, olha aqui, Vem quem está aqui. aqui na minha frente. Tá vendo? Tem que ter uma dosezinha de ousadia, uma cara de pauzinha. É a dose de ousadia, é politicamente correto. Não é cara de pau, é dose de ousadia. Tem essa dose de Eu comecei ousadia. tão bem a frase. Mas e verdade. vá buscar essas pessoas que elas podem realmente lhe facilitar os caminhos que você vai trilhar. A gente sabe que o caminho do empreendedorismo ele não é só do asfalto, ele tem estrada de chão, tem buraqueira, tem lama, tem um bocado de... Estou sabendo, estou experimentando. Bem-vinda. Ai, quem era do salário fixo, do horário fixo... É um choque, mas vale a pena. Mas vale a pena. Dá muita paixão. Vale a pena. Sabe, é muito bom fazer as coisas com paixão, assim. Vale a pena. Ai, com certeza. Eu tô Não encantada. tenho nenhuma dúvida disso. É verdade. E aí foram surgindo outras sociedades... Eram negócios de ramos diferentes? Como eram oportunidades que apareciam para você e aí você ia abraçando? Você criava esses negócios e desenvolvia? Você entrava em negócio já pronto? Me conte como foi a sua história para chegar a 25 sociedades atualmente, né? Tem mais. Acho que era natural que, por exemplo, primeiro na área de posto de gasolina, eu também montei a revenda de gás, de cozinha aqui em Arapiraca. Sim. E aí, o natural que você se destacava e as pessoas da área, Sim. quando surgia uma oportunidade em algum lugar ou alguma coisa, lhe procuravam e lhe ofereciam. Então, acho que aconteceram. A gente teve a minha primeira experiência de sociedade com um aluno foi com o Jean. A gente arrendou um posto aqui em Limoeiro de Anadia, mas foi pouco tempo e não deu certo. O mercado não respondeu do jeito que a gente queria e a gente desistiu. Mas foram surgindo outros. Por exemplo, o posto que é a maior referência nossa, que é o posto Matriz, que é a nossa sede, nosso escritório central, ele foi uma ideia minha. E eu estava buscando ampliar, eu tinha um posto que era um fundo de comércio, então o prédio não era minha propriedade, e era da própria Petrobras Distribuidora, e existiam rumores de que ela poderia, a qualquer momento, dobrar o valor do meu aluguel, e isso poderia inviabilizar. E eu fui procurar um outro lugar. Outra alternativa. Outra alternativa. E eu
encontrei, achei aquele terreno, disse, aqui vai dar um posto. Aquilo era curral, era terreno de fumo. Aquilo era terreno de fumo, não existia nada por ali. E aí eu fui mostrar ao pessoal da Petrobras e disse, olha, a gente não enxerga viabilidade. Nenhuma viabilidade. Como você é um bom operador, a gente consegue lhe dar os tanques e as bombas. E boa sorte. Aí eu digo, e como é que eu vou construir? Eu não tenho, não. É. E aí eu procurei a Texaco, que tinha sido a companhia de petróleo do primeiro posto do meu pai, e meu pai ainda tinha posto Texaco. E quando eu levei para o gerente da Texaco, ele disse, Mani, estamos com você. Olha aí. Eu lhe dou os tanques, as bombas, lhe dou o financiamento para você construir o posto todinho. Eu digo, a dose de ousadia, olha a dose de ousadia novamente. Vamos nos abraçar aqui. E aí terminou sendo um grande case de sucesso. E aí, voltando, por exemplo, outra coisa é que a gente tinha uma revenda de gás que atendia mais de 50 municípios aqui em Alagoas, e surgiu uma oportunidade em Sergipe. Um revendedor lá estava com dificuldade, a companhia me procurou, e aí eu passei mais de 20 anos também em Sergipe, encerrei as atividades lá. Agora, na pandemia, a gente, pelas dificuldades e pelos filhos não quererem tocar mais o negócio, eu me desfiz dos negócios de Sergipe, mas passamos 20 anos, mais de 20 anos de sucesso lá. Atendia 80% do estado de Sergipe. Caramba! Era o maior revendedor de gás do estado de Sergipe durante 20 anos. Foi um grande caso de sucesso. Sociedade também. Com o Jean, aquele meu primeiro. Aí o Jean foi lá, passou 20 anos lá, voltou e ainda continuou. Haja casamentos, né? Ele hoje ainda é meu sócio em 3 negócios. Que coisa boa, que coisa boa. Então, primeiro surgiram as sociedades, quebrando a cabeça, quebrando um pouquinho a cara, acertando e errando, para então surgir a marca e a metodologia. E como é que surge? É que agora, tem uns 5 anos, eu sou muito bom de número, mas sou muito ruim da linha do tempo. A memória é péssima e a linha do tempo é terrível. Então, há aproximadamente uns 5 anos atrás, o Daniel Rocha, da FDS, me convida para receber um prêmio, porque ele tinha feito uma turma de networking. Sim. E no final do ano eles elegeram alguns empresários que eram referência para essa turma. E nós fomos 5 empresários de referência e fomos lá para receber o prêmio. Quando encerrado o prêmio, Daniel disse, olha, eu quero dar para vocês uma mentoria. E aí a gente disse, tudo bem, vamos receber a mentoria. Fomos receber a mentoria, junto que era o Fabiano Carvalho, que foi nos fazer a mentoria. E aí, quando a gente encerrou o primeiro ciclo da mentoria, disse, olha, a gente deveria deixar um legado para Arapiraca. Que legal. E o que é que a gente pode deixar para Arapiraca? Então, foi começando a conversar e disse, bicho, como é que você consegue ter tanto sócio se ninguém consegue? Aí eu digo, não sei não. Comecei a falar e ele disse, vamos fazer o seguinte, vamos desenvolver e transformar isso numa metodologia. Então, foi aí que aí eu vou pecar, meus primeiros sócios estão aí. No livro eu registrei todinhos, mas o Guga do 15, o Luiz Cláudio, o Fagner da Vieira. Legal. Bom, todos aqui em Arapiraca, né? Eram todos de Arapiraca que tinham sido escolhidos pela turma, fez essa mentoria e no final a gente começou e daí a gente desenvolveu, nós todos juntos desenvolvemos essa metodologia, começamos a buscar como é que isso aconteceu. Então surgiram
os 4 pilares que compõem a metodologia do melhor sócio do Brasil. Muito bom. Qual desses pilares você... Vamos nomear os 4 para as pessoas conhecerem. Me diga aí quais são os 4 pilares. O acordo societário, Sim. a evolução patrimonial, a AGM, que é a avaliação gerencial mensal, e o padrinho. E o padrinho. Temos 4 eu adorei pilares. a parte do padrinho. E nesses 4 pilares, o que é que você enxerga assim que mais lhe representa? Tem algum ponto assim que para você... A evolução patrimonial, porque a evolução patrimonial é número. Eu adoro número, então ela como se realmente torna palpável, né? e assim, e eu acho que a evolução patrimonial é realmente algo revolucionário, porque ela responde à pergunta que todo empreendedor gostaria de ter respondida. Quanto é que minha empresa dá de lucro por mês? Ai, Deus, sim. E se eu resolver chutar o balde e encerrar minha empresa hoje, quanto é que eu boto dinheiro no bolso? Então, são essas 2 perguntas que a evolução patrimonial se está valendo a pena, né? Se propõe a responder. Se o resultado da minha empresa, ele é um resultado que me faz... Porque eu digo, todos os dias, nós, empreendedores, tomamos a decisão de continuar ou não com o negócio. Eu nem percebo. Realmente, a gente nem percebe. A gente não percebe, mas a gente realmente toma a decisão. Poder. A gente tem esse poder de dizer, bicho, quero mais não. Mas e o problema é que o normal é que a gente vá tomar essa decisão baseada, primeiro, em fator emocional, né? Saúde, né? Assim, quando é o fator emocional envolvido. Ou em um momento ruim. Em alguma crise. Em alguma crise. E o terceiro é pelo fluxo de caixa. Sim. Que é triste, né? Porque é uma história que você construiu e está terminando da pior forma. Mas o que eu estou dizendo a gente, lógico, que falta. Eu digo que a segunda edição do Melhor Sócio do Brasil, ela vai entrar o 5º pilar do fluxo de caixa. Perfeito. Porque o fluxo de caixa realmente é ele quem faz que uma empresa quebre. Uma empresa só quebra se o fluxo de caixa dela não andar. Ela pode ter prejuízo durante 10 anos. Se o fluxo de caixa dela for positivo, ela vai continuar a funcionar. Perfeito. Agora, ela pode ter lucro durante 10 anos. Se o fluxo de caixa dela for negativo, ela vai quebrar. Ela não sustenta. Em algum momento ela não vai sustentar. Mas é o caso. Quem lhe dá a sustentabilidade é seu patrimônio, é seu lucro. É ele quem vai lhe gerar fruto para o futuro. O fluxo de caixa, ele resolve o seu dia hoje. Sim. A sua evolução patrimonial, ela resolve o seu dia de amanhã. Exatamente. E muitos dias de amanhã. Então, para mim, a evolução patrimonial, até porque não existe nada... Quer dizer, existe algo que é muito parecido. E o que é que me inspirou, que é o balanço patrimonial. Sim. Só que, primeiro, por indisciplina dos pequenos e médios empresários. E, número 2, pelas amarras contábeis, o balanço patrimonial não consegue representar a realidade da sua empresa. Verdade. Infelizmente. É muito triste. Por isso que a evolução patrimonial é tão importante e eu me entusiasmo tanto com ela. E é tão difícil de a gente que está empreendendo compreender, de fato, né? Porque não é fácil não, não é fácil não. Essa parte quando começa com conta, eu digo, Mayara, pelo amor de Deus, é muito difícil, né? A gente tem a ideia, a gente gosta de criar, opera bem, mas nessa hora de lidar com essa parte, para mim é uma parte super difícil, delicadíssima. E de entender mesmo a viabilidade do negócio. Tá dando certo, minha gente, isso aqui? Eu tô só pagando conta, o que é que tá, né? Tá desenvolvendo esse negócio, ele é viável, sabe? Eu acho que é algo muito importante a evolução patrimonial, como um índice mesmo de... Eu acho que outra coisa extremamente importante aí, como você tocou, para o empreendedor, é ele reconhecer as suas limitações, reconhecer também os seus talentos, para que ele concentre o seu tempo, sua energia naquilo, faça aquilo que isso é bom.
Aquilo que você não é bom, Delegue. delegue, exatamente. Então, faça entregar a Maiara, né? Aproveitar, fazer o comercial Não é fazer dela. o merchan da Maiara, mas eu recomendo muito, porque ela vai mentoreando ali, ela vai explicando, né? Traduzindo alguns termos e fazendo com que isso se torne mais simples, né? Esse caminho. E isso é a complementaridade. Às vezes você tem um sócio que faz isso. Ou então você tem algum serviço, um prestador de serviço para fazer isso. Perfeito. Mas não queira fazer tudo, né? Eu acho que é um erro comum do empreendedor, e aí ele se torna escravo. E não quer pagar, né? Fica se amarrando às vezes para não pagar. Não, eu vou dando conta aqui, mas acaba impedindo de crescer, de escalar. Paga mais caro. Paga mais caro no final. Essa expressão, o melhor sócio do Brasil, quem foi a primeira pessoa que disse? Eu. Ai, adorei. A gente tem que dizer mesmo. Mas é porque, eu digo assim, acho que vou voltar um pouco na história para dizer que, assim, sempre foi uma característica dizer a melhoria contínua. Eu sempre fui um entusiasta da melhoria contínua. Nunca fui um entusiasta da revolução, dizer, hoje eu quero fazer tudo diferente. Não, hoje eu quero ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. Me identifico. Então, já foi, se você for olhar, qual o nome da minha revenda de gás em Paulo Afonso? Melhor Gás. Então, há mais de 20 anos que já faz parte da sua marca. Faz parte da minha marca. Eu sempre tentei colocar o melhor nas coisas. Perfeito. E aí, quando nós estávamos exatamente discutindo qual seria o nome daquela metodologia, eu digo, bicho, isso é o melhor sócio do Brasil. Isso, a gente está desenhando o melhor sócio do Brasil. E foi assim, todo mundo olhou e disse... Não tem mais argumento. Acabou-se. Aí não vai mais nem pensar em outra coisa. Um nome muito bom. Olha aí se alguém já registrou esse nome. Nada. Ninguém nunca tem registrado um nome desse. E aí diz, putz, registra o nome, pô. Foi assim, em 5 minutos nós decidimos, registramos e o Instagram estava criado em 5 minutos. Que coisa boa. E desde então você vem dando palestras, desenvolveu o livro... Faz treinamentos, mentorias, ensinando esse método e as pessoas têm aplicado e validado nas suas empresas. Exatamente. Eu acho que esse já era o momento de que o meu empreendedorismo precisava ser transformado num legado. Sim. E essa foi uma das provocações nossas de dizer, bicho, isso que você faz, quando você morrer, vai se acabar com você. Ninguém vai saber como é que fazia. E aí foi exatamente aí que a gente começou a fazer cursos, treinamentos, palestras e terminou aí com deixar um livro que foi o ápice para dizer, bom, agora todo mundo tem a oportunidade, tá aí. Não é porque assim, de todo jeito a gente... Que massa. Nem sempre você está entusiasmado. Sim. Vamos fazer um outro curso. Eu digo, vou não, que eu vou viajar. Não quero para agora, não. Quero não, bicho. Por nada, porque é um esforço muito grande você passar ali 2 dias, todo mundo olhando para você e você a energia tem que estar muito alta. Você tem que estar preparado com a energia muito alta. Então, verdade. Já não estou muito disposto a esse sacrifício. Mas, tudo bem, vamos para o livro. E aí fica o livro, e aí quem quiser, e aí a gente faz mentoria. Né? E aí eu tenho mentorias, então sempre... Nunca fico com menos de 3, nem mais de 5, porque é o meu limite, dizendo para ir tocando. E um momento ideal para a gente decidir ter um sócio? Você define assim, qual é o momento ideal? Dizer assim, não, agora está na hora de começar uma sociedade aqui nesse meu negócio, ou não existe essa possibilidade aí? Acho que existem alguns momentos ideais para fazer o sócio. É dizer, acho que a primeira pergunta que eu devo me fazer eu sou escravo do meu negócio ou meu negócio é meu escravo? Porque é um ou outro. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Ou eu sou escravo, ou o negócio é meu escravo ou eu sou escravo do negócio.
Então, no momento que você responder, sou escravo do meu negócio, procure um sócio. Veja quais são... E a primeira coisa é veja a complementaridade. Perfeito. Não vá procurar um sócio que é seu amigo. Aquela pessoa que eu amo. Não é ele, não. Tem que ser aquela pessoa que me incomoda. Que a pessoa que me tira da minha zona de conforto. Esse é o sócio que eu preciso. Que faz o que eu não faço também. Que faz o que eu não faço. É o sócio que exatamente que vai fazer o que eu não faço. Perfeito. Então, essa é a pessoa. Acho que um ponto é esse. É tá buscando essa pergunta. O segundo é quando você começar a se questionar. Vale a pena crescer? Aí você escalar, diz, né? Vale a pena escalar? Se eu não estou mais disposto a fazer sacrifício para crescer ou para escalar, é sempre um ótimo momento de você buscar alguém Perfeito. que esteja disposto a fazer esse esforço e esse sacrifício que você não está. Existem outras situações que são básicas. Perfeito. Eu quero crescer, mas eu não tenho... Braço, dinheiro, né? Capacidade econômica para crescer, eu posso ir buscar. Hoje tem uma expressão, um smart money, né? De dizer... Sócio investidor. Um sócio, exatamente, que possa realmente seja um dinheiro inteligente, que não é só o dinheiro, mas é algumas capacidades que eu não tenho, né? Alguma presença, uma abertura que muitas vezes eu não tenho e que essa pessoa pode me proporcionar para eu poder empreender em sociedade. Acho que esses são bons momentos para fazer isso. Bons momentos de se começar a pensar. E o fim de uma sociedade, você acha que ela acontece mais por problemas técnicos ou de convivência? Eu diria que existe a primeira... Vou vender o meu peixe para dizer que a maioria dos negócios eles se encerram porque não aplicaram a metodologia do melhor sócio do Brasil. Perfeito. Posso afirmar isso categoricamente. E posso pedir para qualquer pessoa que encerrou um negócio, especialmente encerrar um negócio com traumas e com relações afetivas negativas, eu tenho certeza que foi por falta da aplicação da metodologia do melhor sócio do Brasil. Porque, assim, os negócios eles se encerram por diversas coisas. Assim, vou dizer, as pessoas estão vivendo momentos da vida diferentes. Vai encerrar, mas eu digo que eu vou fazer... nunca fiz isso, nunca falei isso. Mas eu vou comparar eu vou ser menos. Eu vou comparar a metodologia do melhor sócio com a nossa vida cotidiana. Sim. Quer dizer, existem alguns relacionamentos, que é o relacionamento empresarial de sociedade, que acontece porque o mercado mudou. Às vezes é o mercado que... O mercado não comporta mais aquela empresa daquela forma, aquele modelo de negócio. Às vezes os sócios estão vivendo momentos diferentes. Eu gosto de falar que... Como é que começam as sociedades? A grande maioria das sociedades, quando elas não são aquelas sociedades familiares, né, de empresa familiar, que é um negócio que já era do pai, que os filhos começam a tocar, eles são amigos de faculdade, que vislumbram a mesma ideia. A gente faz engenharia, vamos montar uma construtora. Nós fazemos direito, vamos montar um escritório. A gente faz medicina, vamos montar uma clínica, ou enfermagem, ou vamos montar o bioquímico, vamos montar um laboratório. Então, as ideias surgem normalmente daí. E aí, o que é que acontece? Daqui a pouco, um casa. Aí tem filho e o outro está morando na casa de papai. O mundo começa a ficar diferente. As ansiedades,
As necessidades. As necessidades, as expectativas de futuro, todas começam a ficar diferentes. E aí, esse desequilíbrio, ele pode ser muito conversado e alinhado, mas normalmente vai chegar um momento em que realmente dizer, bicho, agora é hora, a gente precisa, cada um seguir seu rumo. Verdade. Talvez você seguir com outra pessoa, ou a gente saber. Então, eu digo que isso são coisas que são normais na vida. E na vida da gente também, né? A gente teve se a gente for olhar, os nossos amigos de infância, Sim. que eram nossos sócios nas brincadeiras, houve um momento em que eu precisei desvincular dele, porque minha vida mudou. Tu passasse a ser servidora pública do Estado, o outro foi ser professor, o outro foi... Sim. Aquela sociedade da vida normal se acabou. Verdade. E aí a gente tem sociedades emocionais, afetuosas e tudo mais, que muitas vezes, quando existe um encerramento, eu digo, quando a gente tem Deus, a gente consegue superar todas as adversidades da vida de uma forma diferente. Não é que a gente deixe de ter problema, né? A gente não deixa de ter problema porque tem Deus ou porque não tem Deus, porque está com mais religiosidade ou porque está com menos. Mas a forma de você encarar todos esses acontecimentos, você percebe que é diferente, a serenidade, né? A maturidade também faz isso, né? Lógico, a maturidade vai fazer isso também, com certeza. Vai trazendo essa leveza. Exatamente. E eu digo que aí, nas sociedades, é isso, o encerramento das sociedades. Se ele tiver a aplicação da metodologia do melhor sócio do Brasil, ele vai ser mais leve. Sim. Ele não vai deixar os traumas que deixa quando você não tem a aplicação da metodologia. Que aí não conversou, cada um para o lado, aquele filho de não sei o quê, aquele não sei o quê. Vai ser um encerramento natural, né? Assim. Traumático, muito mais traumático. Então, para mim, é esse o segredo da metodologia. Você fala no seu livro sobre, fazendo um pouco de paralelo entre o casamento e a sociedade, como a gente já começou a conversar desde o início, né? Que o casamento é a primeira sociedade. O que é que a tua relação, né, te ensinou sobre negócios e carreira, assim, o teu casamento? Qual é você fala, isso aqui você aprende no casamento, do que talvez outro lugar você não aprenderia? Digo que existe acho que não no casamento em si para levar. Eu acho que é muito a resiliência, né? A gente tem que ser muito resiliente, né? Na relação do casamento e o pensar no próximo, né? Então, acho que se eu não construir a minha relação do casamento todos os dias, se eu não pensar mais no próximo do que em mim mesmo, né? Então, assim, aquela história. Quando eu caso, normalmente fala bem bonitinho, assim, eu não estou casando para ser feliz, eu preciso realmente casar para fazer o outro feliz. Então, na sociedade, isso a gente deve levar para a sociedade. Prevalece também, né? Eu não estou na sociedade para ser o beneficiado, para ser feliz. Eu estou ali para fazer o meu sócio feliz. E isso vai realmente contribui muito para o negócio. Então, eu digo que a avaliação gerencial mensal, ela foi um pilar que foi inspirado quando eu participava de um programa da Fundação Dom Cabral, né, que é uma das maiores escolas de negócio do mundo, que se chamava PAEX, Parceiros para a Excelência. Mas eu acho que solidificou quando eu participo de um grupo da Igreja Católica chamada Equipes de Nossa Senhora, que a gente tem o dever de sentar. Então, todos os meses, nós somos obrigados a ter uma conversa a 3. Você, seu cônjuge e Jesus Cristo. Então, está ali. Então, eu digo, você realmente precisa ter essas conversas com o sócio. Só que aí Jesus Cristo eu substituo pelo padrinho aí na metodologia. É a pessoa que vai gerenciar essas crises, né? Ou até o próprio relacionamento. Não precisa nem estar em crise ainda, né? A manutenção do relacionamento, para evitar a crise. Não espere um momento de crise para conversar, não, porque tem que se manter, você vai se arrepender. Por isso que é importante
você falou aí que comunicação Sim, é a habilidade do século. É a joia do século, o maior desafio do momento, né? Acho que a gente vive... Eu já falo isso há muitos anos sobre comunicação, que eu digo que a comunicação ela é responsável por 80% dos nossos problemas. Perfeito. Então, e sobre diversos aspectos. Primeiro que eu tenho certeza que as pessoas, que os sócios, que os cônjuges, a intenção deles, em 80% dos momentos, não é magoar. Verdade. Então, mas muitas vezes saem expressões, saem formas que eu termino magoando a você me magoando. Verdade. E não foi o conteúdo, foi a forma, foi a comunicação. Né? Foram os ruídos que aconteceram durante a comunicação. E barulhos e silêncios, né? Lógico, os ruídos podem vir de um grande silêncio. Incrível. Mas, e que hoje eu tenho colocado o maior desafio das empresas hoje é a comunicação com o seu cliente. Caramba, sim. Meu amigo, seu cliente mudou. Sim. E você querendo falar com ele do mesmo jeito, não pode. O comportamento do consumidor mudou muito. E a gente tem uma mania de querer falar do mesmo jeito. Falando isso, eu vou responder aqui que eu recebi... Hoje eu recebi um texto produzido, na verdade, uma mensagem comercial, foi preparada para um dos nossos negócios. Vocês gostaram? Até aí agora. Não gostei. Mas eu estava lembrando, digo, ei, está parecendo comercial de rádio dos anos 70, pô. Não se aplica mais isso, não. Não se comunica mais desse jeito. Não é assim que se comunica, né? Verdade. Então, a gente diz, olha, só pensar. Em 80% dos seus momentos, você prefere receber uma ligação ou uma mensagem de WhatsApp? É verdade. Mensagem de WhatsApp. Exatamente, é muito mais prático. Verdade. A gente chega a se arrepia quando o telefone toca. Meu Deus, quem é que está ligando? Né? Eu digo, a grande palavra é buscar o equilíbrio, né? Porque assim, a gente também não pode dizer, agora tem gente que bota só o WhatsApp, né? Eu digo, pô, não fala, não ligação, só o WhatsApp. Mas às vezes a gente precisa ligar, precisa ouvir a voz e... Uma comunicação mais instantânea. E até o presencial, né? Assim, de dizer, mas como facilitou a comunicação, a tecnologia, isso que a gente vem utilizando dentro. Só que eu acho muito interessante a comunicação através do digital, né? Porque também ela provoca mais ruídos do que qualquer outra, né? A gente fala de um jeito, o outro recebe de outra forma, então a gente também tem que adaptar o como comunicar para garantir que a mensagem chegue com um tom adequado. Isso é um grande problema. Eu faço treinamento em clínicas para atendentes médicas, porque o comportamento do consumidor mudou, então não adianta mais só ter uma recepcionista lá presencial, porque as pessoas marcam consultas e tiram dúvidas através do WhatsApp. E as atendentes que eram recepcionistas, elas não estão preparadas para isso. Então, aí a gente tem feito alguns treinamentos em algumas clínicas para formar pessoas que consigam se comunicar bem com esses pacientes através do WhatsApp, sem que esses pacientes se sintam desprezados ou distratados, porque às vezes as pessoas estão sendo práticas porque estão super atarefadas e os pacientes ficam lá. O comportamento do consumidor mudou. Esse é um desafio grande. Enorme. Mas porque as pessoas estavam acostumadas ali no presencial e hoje, talvez 80% ela está respondendo aqui. Sim. E 20% ela está aqui. Exatamente, é incrível, né? É isso, a gente precisa se adaptar às novas realidades. Isso. Quanto antes se adapte, né, aceite, vira a chave, né, os nossos negócios tendem a ser mais bem-sucedidos, né? E... Darwin falou isso há séculos atrás. Sim. Você falou sobre legado, sobre o seu livro ser parte desse legado, e eu queria saber como estão os seus planos. Você agora disse que veio a Arapiraca 2 vezes na semana, consegue ter um pouco mais de respiro, e quais são os próximos passos? Eu tenho isso, como eu coloquei, a gente vive um empreendedorismo de oportunidade ou de necessidade. Então, as oportunidades continuam batendo na minha porta e eu estou aberto. E avaliando, né? Avaliando, estou sempre aberto a novas oportunidades. Eu vou dizer que
Ontem de manhã surgiu uma nova oportunidade que eu estou estudando, ainda não... Ninguém nem sabe. Ainda está só nesse campo, né, do estudo. Então, assim, são coisas que acontecem muito cotidianamente na minha vida e eu estou aberto a novas oportunidades, mas não estou buscando mais não, pelo amor de Deus. Se chegar, a gente avalia. Se chegar, eu estou dizendo, estou sempre disposto a avaliar, a orientar, a saber. Acho que eu vou dizer que as últimas 10 oportunidades chegaram para mim, em 8 delas eu recomendei de que a pessoa não tivesse sócio naquele momento. Que aquele não era o momento da pessoa ter sócio. Perfeito. Que era muito melhor. A minha recomendação é que ele continuasse sozinho por mais algum tempo, até chegar aquele momento de dizer, ei, virei escravo do negócio, agora eu preciso de alguém para compartilhar. Né? Eu ia falar dividir, mas a palavra dividir não é uma palavra positiva, não. mas de alguém para eu compartilhar. Perfeito. Então, esse é o momento. E 8 de 10 é bem expressivo. Um número bem expressivo. É. E para mim, assim, que estou começando aí nesse universo, quero que você me diria de conselho agora. Aí eu vou lhe dizer o seguinte, busque, a palavra equilíbrio é uma palavra muito importante e forte na minha vida e que eu recomendo para todo mundo. Busque o equilíbrio. Cada um tem o seu equilíbrio, né? O equilíbrio de um é diferente do equilíbrio do outro, né? Então, eu digo, eu passei 20 anos querendo que o meu irmão fosse igual a mim, até que eu descobri que o equilíbrio dele, o ponto do equilíbrio dele é diferente do meu ponto do equilíbrio. Então, busque o seu ponto do equilíbrio. Eu acho que a gente tem que lembrar de que o mundo é digital, então tem cuidado para, novamente, ir buscando a palavra equilíbrio entre o digital e o analógico, e o presencial, e as pessoas, para você... Existe uma geração mais nova de empreendedores que estão esquecendo das pessoas. Perfeito. Estão pensando que o mundo é apenas digital. Não é. A gente não vai viver no metaverso agora, não. Perfeito. Talvez até daqui a um tempo a gente viva no metaverso. A gente vive num mundo de revoluções. Então, para mim, aposte sempre, que eu acho que foi uma marca que eu construí muito consolidada, sempre opte por oferecer produto de qualidade. Perfeito. Não abra mão da qualidade. É lógico que existe também ali, eu não vou oferecer 1000 de qualidade se a pessoa não precisar. Vamos lá. Eu tenho que ter uma relação qualidade e custo aqui. Sim. Eu tenho que estar sempre monitorando minha relação qualidade e custo, porque o melhor copo não é esse aqui, não. Existe um copo de cristal fabricado lá em Murano, naquela ilha perto de Veneza. Mas não é. Ei, calma aí, pô. Eu não preciso entregar toda essa qualidade. Mas entregue sempre uma qualidade percebida pelo seu cliente. Então, faça com que o seu cliente enxergue valor naquilo que você entrega a ele. Busque todos os dias. E pergunte ao seu cliente. Faça essa pergunta a ele. As pessoas às vezes têm medo de feedback, né? Eu estou gerando valor para o seu negócio e, se possível, transforme isso em algo quantitativo, né? Perfeito. Apesar de métrica, né? Tem métrica. A questão da agência do marketing, ela tem algumas dificuldades de serem metrificadas, até porque uma construção de uma marca é uma construção de longo prazo. Então, não é o que você construiu hoje que você vai ter um resultado tão imediato. Então, as isso aí são delicadas. São delicadas. Você vai ter que ter métricas de curto prazo e métricas de longo prazo. De você dizer, eu estou construindo uma marca. Se eu estou aqui... Tem que ter um envolvimento pessoal da marca, Exato. seja ela pessoal ou corporativa, né? Porque senão vai haver confusão e ruído. Se você tenta construir, enquanto agência, uma marca para uma pessoa e o comportamento dela não condiz com a marca que está sendo construída. Então, o ideal é que, primeiro, nasça da essência da pessoa e que ela se mantenha, né, desenvolvendo essa marca. Exatamente. E aí, as marcas, é como o meu avô falava sobre a fazenda, que ele dizia que não era fazenda,
era fazendo. Boa. Então, marca não é fazenda, é fazendo. Perfeito. Então, você tem que continuar a construir sua marca Tem que ter constância eternamente. e evolução. Exatamente. Né? Análise de mercado. Eu falo muito sobre isso do presencial, sabe? Eu falo isso sobre mim, porque eu tenho 3 anos só de marketing e eu conciliava com o judiciário. Então, eu dizia, a minha agência, ela era minha amante de profissão, sabe? Eu não falava para ninguém, era aquela coisa muito secreta. Um amigo ou outro que falava e aí eu pegava um serviço e... Então, que era o que eu estava dizendo, meu Deus? Que é essa... Da construção da marca. Não era, me esqueci, Não? meu Jesus. Dá Enfim, tudo depois certo. a gente fala. Eu esqueci o que era que eu estava falando. Enfim, mas deve ser besteira, daqui a pouco eu me lembro. Olha só, Ibne, fico muito feliz de receber você aqui. Para mim foi inspirador conhecer você, sua trajetória, sua história. Para mim foi, assim, uma grande oportunidade, né, que eu tive de aprender, de beber dessa fonte. Poderia passar horas aqui perguntando, falando, comunicando com você sobre isso. Mas, assim, queria te agradecer, de verdade, pela tua presença. Você que saiu de Maceió, vai lançar hoje seu livro lá na Bienal, mais um marco, né, nessa sua trajetória. Primeiro lançamento? Eu fiz o lançamento em Arapiraca e hoje estou fazendo lançamento em Maceió. Oh, que legal, viu? Torço muito para que você tenha muito sucesso, que Deus lhe abençoe na sua vida, que você consiga frutificar ainda muito por aí, por onde quer que você passe. Estou já perguntando se você quer ser meu sócio, porque você quase me convenceu aí que sociedade é muito bom. Eu digo, rapaz... Sociedade é muito bom, você tem que avaliar exatamente qual é o momento de ter sócio, mas com certeza vai ter um momento bom e ideal para isso. Mas eu também acho que foi um papo muito agradável, foi leve, eu me entusiasmo com os jovens empreendedores, das pessoas que realmente estão aqui ainda na fase de muita ansiedade, de dizer, eu preciso fazer acontecer de verdade esse negócio, vai dar certo isso aqui. Aquela gana, né? A gana, assim, eu acho... A minha ideia é muito boa. Eu acho muito bonito e eu me entusiasmo e estou aqui realmente para apoiar todas essas iniciativas que tenham, assim, iniciativas do bem. Eu percebi em você uma pessoa do bem. Isso, muito obrigada, igualmente. Que me levou a fazer um sacrifício de vir hoje, mas estou muito feliz também de estar aqui hoje. Acho que foi bom, foi agradável, foi top. Que bom. Eu costumo dizer assim que a única coisa que não pode voltar atrás é o encontro, né? A gente se encontra e não se desencontra mais. Então, a gente se encontrou e eu sou muito feliz e grata a Deus principalmente por isso. Espero que vocês tenham aproveitado, como eu, né? Que tenha sido engrandecedor para a vida de todos vocês que estão acompanhando. E é isso, começar, recomeçar, continuar. Isso. Né? Isso é para frente. Então... É isso, muito obrigada. Mas eu só queria concluir também como palavras finais, assim, para lembrar 2 coisas. A primeira é a gente relembrar as origens da gente, né? E dizer, todos nós que somos cristãos, nós temos que lembrar que as palavras que nosso irmão Jesus Cristo deixou para que a gente tenha a palavra de vida foram amar e servir. Perfeito. Então, que isso sejam palavras, sejam verbos, que sejam praticados todos os dias na sua vida. Muito obrigada. E o segundo é que, como propósito de vida, eu sempre cito que o meu propósito é inspirado em Santa Madre Teresa de Calcutá, que ela disse que eu não posso passar na vida de uma pessoa sem deixá-la melhor ou mais feliz. Então, isso, o meu legado, que eu tento fazer todos os dias, é que a minha passagem na vida das pessoas sejam para isso, para deixar melhores ou mais felizes. Algumas ficam até com raiva de mim, mas eu tenho certeza que eu deixei elas melhores. Pelo menos melhores eu deixo. Dessa história. Muito obrigada, gente. Valeu.